Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o pronunciamento do Haddad ontem na televisão e as consequências disso, né? Porque uma coisa que chamou a atenção é que o Haddad está parecendo um candidato. Se você vê o pronunciamento dele, a impressão que dá é que ele é candidato, mas na verdade a história vai além disso. Isso daqui é uma aposta do PT. O PT está fazendo uma aposta no Haddad. Esse pacote pode funcionar e, nesse caso, o Haddad vai ser o candidato em 2026, ou pelo menos ganha esse potencial de ser o candidato em 2026, ou esse pacote pode naufragar e aí o Haddad vai ser o culpado do problema da economia no Brasil. Essa é a aposta do PT, a gente vai ver que é o Lula que está por trás dessa coisa toda. Vamos entender o que o Haddad falou ontem. Como eu avisei para vocês, o tal do pacote de gastos vai incluir corte do salário da aposentadoria de militar apenas, e outros gastos que eles não falaram, vai ter super salário, vai ter aumento de imposto de renda, vai ter um monte de aumento de imposto. Mas aí, para preservar a imagem do Taxade, eles vão aumentar a isenção para R$5.000, a isenção do imposto de renda. Ainda não está explicado como que vai ser isso. Eu vou tentar explicar para vocês qual que vai ser o truquezinho deles nessa parada. É muito mais aumentar imposto do que dar isenção. Essa notícia foi sugerida por Eu Era de Direita, Agora Sou Libertário, Lenindowski, o Colosso da Incompetência e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem em rede de jornal e televisão, rede nacional de televisão e coisa e tal, Haddad fez um pronunciamento. E, cara, começando o pronunciamento, assim, a impressão que dava é que o cara é candidato. Ele falou, não, porque o nosso governo fez isso, e nós melhoramos isso, e nós preocupamos com os pobres, e não sei o que lá, e fizemos isso, e fizemos aquilo, e o governo anterior criticou o governo anterior pra caramba, não, porque o governo anterior tinha abandonado os pobres, e não sei o que lá. Aí, em determinado momento, ou seja, coisa de campanha mesmo, Haddad fazendo campanha. E, de novo, o que eu estou falando é isso. Não é que esse pessoal já está decretando que vai ser o Haddad o candidato em 2026, não, tá? Não se sabe ainda quem vai ser. Mas é uma aposta que eles estão fazendo. Se esse pacote der certo, se essa coisa passar, se isso realmente cair bem, o Haddad ganha esse crédito de ser o eventual candidato do Lula em 2026. O Lula, a gente sabe que vai chegar em 2026 na merda, então a chance dele ser reeleito é pequena. O PT precisa do Haddad, mas o Haddad, por enquanto, está patinando nas pesquisas ali, né? Então, começaram a fazer uma campanha. Isso aqui é uma campanha, o início do vídeo é uma campanha. Só que em determinado momento ele fala que, devido aos conflitos armados no mundo e à guerra comercial, precisamos fazer ajustes, né? Ou seja, não foi por causa da gastança descontrolada do Lula, não, né? Foi por causa do conflito nas guerras do mundo, que já existem desde a época do Bolsonaro, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia já está desde a época do Bolsonaro, e guerra comercial também já existe desde a época do Bolsonaro, então não tem novidade nenhuma nisso daí. Qual que é a novidade? Por que o Brasil está na pindaíba? Por que a economia brasileira precisa de reforma? Porque o Lula é um idiota e gasta dinheiro como se não houvesse amanhã. O culpado é o Lula, né? Mas enfim, o Haddad culpou essas coisas e disse que ia fazer algumas medidas para reformar a questão fiscal, né? E ele falou em 3 pontos especificamente. Primeira coisa, idade de aposentadoria militar, né? Os militares hoje têm uma regra para aposentadoria, essa regra vai ser alterada para que os militares se aposentem mais tarde, enfim, tem uma idade mínima para aposentadoria militar, ou seja, vai piorar a situação da aposentadoria dos militares brasileiros e combater excesso, segundo ele, né? Ou seja, combater excesso. Provavelmente ele vai mandar aquele negócio de acabar com a aposentadoria para filha de militar e não sei o que lá, aquele negócio todo que tem lá, que algumas pessoas enxergam como um absurdo, outras pessoas dizem que, bom, isso está incluso porque os militares pagam por essa aposentadoria, enfim, né? O que ele anunciou de corte de gastos mesmo foi isso, tá? Foi o corte dos militares, né? Ele falou também que vai acabar com excessos de forma geral, dando a entender que vai acabar com super salários e coisa e tal. Eu já falei para vocês que isso é uma luta que eu acho bacana, eu acho que tem que cortar super salários mesmo, é um absurdo isso, mas a chance de conseguir cortar de verdade é mínima, eu já expliquei isso em outro vídeo, não vou repetir aqui. Sempre o pessoal alega direito adquirido e você não consegue baixar o salário de ninguém. Então, no final das contas, é isso que vai acontecer, esquece esse negócio de super salários. Ele fala de cortar excessos também, ele pode estar querendo dizer cortar excessos no INSS e no Bolsa Família. Ele já vem fazendo isso, ele já vem capando o Bolsa Família e o INSS, né, tirando pessoas que, segundo eles, não se enquadram mais nas regras. O problema disso é que você pode cortar pessoas
que precisam do dinheiro, né? Mas enfim, isso é o corte de gastos que ele anunciou. Mas teve um terceiro ponto do corte de gastos, que é a redução das emendas parlamentares, né? Ele anunciou isso como as emendas parlamentares terão um crescimento menor do que o crescimento do Brasil, da arrecadação, né? Ou seja, o que isso quer dizer no final das contas? Olha a frase que ele usou. O governo federal, com apoio do Congresso e do STF, vamos garantir que as emendas parlamentares não cresçam menos do que a arrecadação. Ou seja, os congressistas vão poder vão ter menos arrecadação, o governo vai poder gastar mais, né? Eu sou contra isso, já expliquei para vocês. Qualquer centralização, na minha visão, aumenta a ineficiência. Então, eu sei que os congressistas gastando dinheiro também não é nenhuma maravilha, que eles torram dinheiro com coisas inúteis, mas a despesa descentralizada ainda é melhor do que a despesa descentralizada. O governo Lula torra dinheiro com coisas mais absurdas ainda. Então, eu sou contra isso, né? Mas a cutucada que eles deram aqui o executivo em ajuda, junto com o Congresso e com o STF, vai fazer isso. Ou seja, isso vai ser um projeto que vai ser levado à votação no Congresso. Eu duvido que o Congresso aprove isso, mas eu não sei qual vai ser a pressão do STF nessa história. Né, o STF está querendo cantar de galo agora, talvez para forçar o Congresso a aprovar esse tipo de coisa. Acho pouco provável que o Congresso aprove essa medida, né? E aí ele disse que essas medidas gerarão uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Essas 3 medidas, ou seja, questão de aposentadoria de militar, cortes de supersalários e benefícios e diminuição das emendas parlamentares. Repara que, tirando a questão dos militares, que é realmente do governo federal, e corte de excessos, a questão das emendas parlamentares não é o governo federal cortando dinheiro, é o Congresso cortando, né? Então, ou seja, o governo mesmo não cortou praticamente nada. De onde é que vai vir esses 70 bilhões de redução de déficit que ele está falando? Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe onde é que vem isso daí. Porque, na verdade, o que eu acho é que vai vir do outro ponto que ele falou em seguida. Ele falou, não, isso aqui foi o que a gente já fez aqui até agora. Mas agora a gente vai fazer uma grande reforma da renda. Né, já fez a reforma tributária do imposto de consumo, né, que foi aquela reforma tributária terrível que passou, e eles querem fazer agora uma outra reforma tributária terrível também, que eu acredito que é isso que eles querem fazer, é daí que eles vão tirar os 70 bilhões, como eu já havia falado para vocês. Bom, veja bem, ele anunciou essas coisas todas, a gente ainda não viu o plano, tá? O plano em si, o pacote em si, deve ser anunciado hoje ou em algum dia, em algum momento vai chegar no Congresso. E aí a gente vai ficar sabendo exatamente quais são as medidas. Tudo que ele falou é muito etéreo, né? Ah, vai ter mudança na aposentadoria militar. Tá, mas que tipo de mudança? O que vai ter de mudança de fato? Enfim, mas, de novo, eu reafirmo que eu já falei, esse pacote vai ser muito mais de aumento de imposto do que de corte de gastos. Ele falou uma coisa muito interessante. Em caso de déficit primário, caso o governo gaste mais do que arrecada, fica proibido benefícios tributários. Olha que coisa, não é o governo que tem que cortar dinheiro, não. É os benefícios tributários, que são as isenções que foram firmadas com empresas, né? Quando a empresa vai instalar uma fábrica em uma região, muitas vezes o governo negocia, não, te dá uma isenção fiscal, não sei o que lá, por quanto tempo e coisa e tal. Ele diz que se o governo tiver com déficit primário, não pode ter essa isenção de imposto. O que é isso, então? Isso é aumento de imposto. Isso já é mais aumento de imposto que o governo está querendo colocar, né? Como eu falei para vocês, aquela liberação daquela listinha de gente de benefícios tributários para um monte de gente, o objetivo era esse, era dizer, caramba, olha como é que esse pessoal está ganhando. Não, esse pessoal não está ganhando, esse pessoal está deixando de pagar imposto. É muito positiva aquela lista, veja como uma lista positiva. Pessoas deixando de pagar imposto, esse dinheiro está circulando na sociedade real, nas pessoas reais, e não indo para o governo, onde vai ser roubado pelos corruptos, né? Então, aquela lista é muito positiva, mas muita gente ficou assim, caramba, o Felipe Neto tá ganhando não sei quantos milhões, eu não sei o que lá. Não, parabéns pro Felipe Neto, tá ganhando tantos milhões. Tá ganhando não, tá deixando de pagar tantos milhões de imposto, né? E isso é uma coisa positiva no final das contas. Então tava na cara que ele ia ter medida nisso. Ele vai proibir, portanto, benefícios fiscais se houver déficit. E lembra, esse ano vai ter déficit. Esse ano vai ter déficit. O que ele vai querer na prática é que não tenha mais, que não sejam renovados ou concedidos novos benefícios fiscais nesse caso. Mais uma vez, a gente tem um pacote de corte de gastos, que não é corte de gastos, é um pacote de aumento de impostos, como eu falei que seria, né? Mas aí vem a segunda fase do discurso dele, que é sobre a reforma de renda, em que ele fala que anuncia a isenção de imposto para quem ganha R$5.000, e segundo ele isso não vai ter impacto fiscal porque isso vai ser cobrado de quem ganha mais de R$50.000. Ele falou que vai ser tudo muito razoável, não vai ter nenhuma grande mudança e não sei o que lá.
Lembra aquele papo de imposto dos mais ricos, né? O que eu falo para vocês, o pessoal vem com esse papo de imposto sobre os super ricos e coisa e tal. Já está em 50 mil e se prepara, porque daqui a pouco chega no pessoal que ganha 6 mil. Não, então tem isenção até quem ganha 5 mil reais, mas quem ganha 6 mil já é super rico. Então vai ter que pagar imposto de super rico. Olha o que eu estou te falando, esses impostos de super rico é sempre assim, né? Começa lá em cima, não sei o que lá. Enfim, a gente não sabe ainda, tá? Não temos ainda os detalhes do que ele falou, mas o que ele falou é que ele vai dar isenção para quem ganha até 5 mil, que já era uma proposta do governo Lula, e vai aumentar o imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil. E o grande problema dessa história é que o número de pessoas que ganha mais do que 50 mil é relativamente pequeno. Então, para isso compensar o número de pessoas que vai ter isenção agora, vai ter que ser uma alíquota de imposto ferrada, tá? Então, se prepara aí se você ganha mais de 50 mil por mês. Eu sei que quem ganha 50 mil por mês no Brasil ganha bem. É gente que ganha bem, mas pode se preparar o brioco aí, porque vai ser sem vaselina, sem nada. Vai ser na areia, meu amigo. De novo, não sabemos ainda o valor correto, né? O pessoal está colocando aqui, ó, que existem 3 cenários para essa isenção, né? Se fizer uma isenção linear de todas as faixas, o prejuízo do governo seria 105 bilhões. Então lembra, o Haddad falou que ia economizar 70 bilhões e só a isenção até 5 mil daria um prejuízo para o governo de 105 bilhões. Ele falou que isso aí vai ter que ser pago por quem ganha mais de 50 mil, ou seja, teria que ser um imposto muito grande. Mas tem outras possibilidades. Pode ser que ele faça uma proposta de isenção escalonada com isenção de 5 mil ao longo dos próximos anos. É isso que eu acho que ele vai fazer. Ele não vai fazer uma isenção de 5 mil agora. Ele anunciou a isenção de 5 mil, porque claramente isso daqui é um pacote político, é um pacote que tem o objetivo de recuperar a confiança do povo no governo, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, ele vai falar que vai fazer essa isenção ao longo dos 10 anos, ou sei lá, ao longo de um tempo grande, né? Ano que vem vai aumentar para 2,3 mil, aí até daqui a 2027 vai chegar até a isenção de 5%. Entenderam a história? Eu acho que é isso que ele vai fazer. E mesmo assim, dá um impacto enorme de 25 bilhões no imposto de renda que o governo vai ter que tirar de algum lugar. Se vai tirar de quem ganha mais do que 50 mil reais, se prepara, meu amigo, se prepara, vai treinando o brioco, porque vai doer, tá? Bom, aqui, ó, além disso, o Marinho falou que o pacote mexe com super salários e grandes fortunas, disse o Marinho, não foi do pronunciamento do Haddad. A gente não sabe do pacote, vamos ver o pacote. Super salários, eu já falei para vocês, acho super justo cortar os super salários. Não vai acontecer simplesmente. Qualquer funcionário público que tenha um super salário e que esse super salário seja cortado, ele vai entrar na justiça alegando direito adquirido, e a justiça já tem jurisprudência ampla nisso, a pessoa vai receber de volta o dinheiro. Então esquece super salário. Eu também concordo, é um absurdo, mas não tem alternativa. Por isso que eu falo para vocês, essa estrutura do Estado, ela favorece quem está dentro do Estado. Então, a única maneira de você diminuir esses privilégios, diminuir a corrupção, é diminuir o tamanho do Estado. Esses funcionários que já ganham super salário, esquece, não vai ter jeito, eles vão brigar e vão continuar recebendo. O que você pode fazer é diminuir o tamanho do Estado de forma que, no futuro, não existam novas pessoas com super salários, porque não vai ter gente mais entrando no Estado, né? Tem um esquema que muita loja comercial faz, que é nunca manter um funcionário mais do que 5 anos. Né? Algumas até falam em nunca manter um funcionário por mais de 2 anos. Por quê? Porque o funcionário que fica muito tempo dentro da loja, ele aprende a roubar as coisas, aprende que dá para fazer isso aqui, dá para fazer esse truquezinho aqui, dá para ganhar mais aqui. O cara começa a manipular as regras da empresa e começa a ter vantagem em relação à empresa. Né? Isso é uma política que muitas empresas no Brasil adotam. Tá? Muitas cadeias de loja no mundo inteiro falam isso. O funcionário, quando ele faz X anos dentro da loja, ou ele é promovido para gerência, se ele for um cara muito bom, ele é promovido para gerência, ou ele é demitido sumariamente, porque o risco de ficar com um funcionário muito tempo dentro de casa começa a gerar risco de roubalheira, né? Principalmente funcionário que trabalha com vendas, que trabalha com dinheiro. Eu acho que uma alternativa para resolver o problema do super salário seria fazer isso com um funcionário público. Nenhum funcionário público pode ficar mais do que 5 anos no cargo. Você tem que ficar 5 anos no cargo e depois você procura outro emprego. Então aí você teria essa coisa, você evita que o funcionário fique ali, ele vai aprender na lei, eu posso requerer esse abono aqui, eu posso requerer essa coisa aqui, e aí é assim que surgem os super salários. Né? O cara vai aprendendo essas brechas legais, começa a incorporar a coisa no salário, começa a entrar na justiça contra o governo, e o cara, depois de muito tempo no governo, está com super salário. É uma maneira de acabar com isso. Tá? Vamos ver como é que vai ser esse troço, mas de novo, acabar com os super salários que existem hoje é impossível. Né? E grandes fortunas. Não tem nada a falar ainda. Grandes fortunas que ele está falando é acima de 50 mil reais por mês. Olha só,
Quem ganha acima de 50 mil reais por mês no Brasil é uma pessoa rica, uma pessoa bem de vida. Mas grandes fortunas, não, grande fortuna é muito mais do que 50 mil reais por mês, cara. Isso não é tanto dinheiro assim, né? Tem vários gerentes aí, vários diretores de empresa que ganham mais de 50 mil reais por mês, né? Um monte de gente ganha mais de 50 mil reais por mês. Enfim, o que é isso daqui? Se é a mesma coisa, se são coisas diferentes, a gente só vai saber quando tiver o texto da proposta, né? O fato é, o pacote do Haddad não traz nenhuma novidade e tem potencial fiscal menor, segundo os economistas. Os economistas olharam para esse pacote e falaram, olha, isso daí não tá bacana não, tá? O Haddad falou que vai economizar 70 bi, mas pelas medidas que ele anunciou, não vai ter coisa nenhuma de corte nisso daí. De novo, o que eu acho que está acontecendo? O Lula fez uma aposta no Haddad, botou o Haddad na frente lá, anunciando essas coisas todas. Isso pode dar certo, e aí o Haddad se cacifa até para ser candidato da esquerda em 2026, e olha só, parabéns Haddad, coisa e tal, ou isso pode dar errado, que eu diria que tem 99% de chance de acontecer, o Haddad vai ser culpado de tudo que aconteceu, e pronto, porque para pensar, né? Por que não foi o Lula que fez essa declaração? Por que o Lula não foi lá na televisão e falou essas coisas todas, né? Porque o Lula sabe que tem uma chance grande desse troço da merda, de dar para trás, de ferrar tudo, e aí ele não quer arriscar o cozinho dele nessa, né? O Lula ficou lá atrás, botou o Haddad na frente, o Haddad, no final das contas, tá arriscando, tá jogando a carreira política dele nisso daí. Se der certo, se cacifou para ser candidato em 2026. Se der errado, tchauzinho Haddad, né? E outra coisa que tem informação aqui que o Roberto Mota trouxe pra gente, por decisão de Lula, o Haddad vai apresentar o ajuste fiscal junto com a reforma de renda no pronunciamento hoje à noite. Ou seja, foi uma decisão do Lula, foi uma vitória da ala contra o Haddad fazer esse pronunciamento junto. O Haddad preferia fazer o pronunciamento apenas do corte de gastos. Mas a ala política do PT quis juntar as duas coisas porque achava que esse pronunciamento da reforma do imposto de renda, de isenção até quem ganha 5 mil reais e coisa e tal, que isso ajudaria a reverter a imagem ruim dos outros gastos que eles colocaram, né? Então, ou seja, já foi uma derrota para o Haddad isso. O Haddad já entrou nesse negócio forçado pelo PT. De novo, nem o PT está acreditando que isso vai dar certo. O Haddad foi na televisão, falou o pacote, falou as coisas todas, só para o governo Lula poder dizer depois que, ó, eu tentei, mas deu errado. A culpa é do Haddad, demite o Haddad. Agora a gente vai gastar dinheiro como se não houvesse amanhã porque deu errado. É isso que eles estão querendo fazer aqui, né? E o pessoal do mercado percebeu isso claramente, né? O dólar disparou, as bolsas caíram, né? Tá todo mundo desesperado com isso daí, porque viu que o pacote de corte de gasto do governo vai ter de tudo, menos corte de gasto. Corte de gasto mesmo não tem praticamente nada nesse pacote, né? O que vai ter é aumento de imposto, como eu já tinha falado há várias semanas atrás, todo mundo já estava sabendo disso, né? E aqui, ó, chegou a bater 5,91 o dólar, o maior valor da história. Bateu agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, são 7 horas da manhã aqui na Ucrânia, então é 2 horas da madrugada aí no Brasil. O dólar está 5,94 neste momento. Então, realmente, meu amigo, se preparem, né? O pessoal percebeu que esse pacote é um pacote bomba, meu amigo. O pacote bomba do Haddad. Vai explodir na mão do Haddad isso daí. O PT fez isso para explodir na mão do Haddad. Vamos ver qual vai ser a reação do Congresso. Eu acho que isso aí não passa no Congresso de jeito nenhum. Vamos ver qual vai ser o pacote aí, né? Boa sorte para todos nós, que nós consigamos sobreviver a esse pacote bomba do Haddad. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.